exercício de física sobre eletricidade. Olha só, calcule a resistência equivalente. Então, primeira coisa, ele pediu aqui uma resistência equivalente, uma corrente em cada malha, corrente total e tensão equivalente ou tensão total, né, do circuito abaixo. Apresente os circuitos equivalentes do processo de cálculo. Bom, pessoal, olhando aqui para o nosso circuito, nós temos algumas coisas que parecem estar em série, outras em paralelo, outras a gente não consegue definir, né? Por exemplo, ó, entre esses três aqui. Mas a gente vai calcular aqui dentro do nosso circuito, sempre começando e olhando para cada malha separadamente e observando se tem alguma coisa que já dá para unir logo de cara. O mais fácil aqui, a gente pode ver que só tem, né, temos apenas duas fontes de tensão aqui, que geram corrente contínua, e tem uma fonte aqui de 30 volts e outra de 12 volts. O nosso desenho do esquemático, sempre o lado maior é o lado mais positivo, enquanto o outro fica o polo negativo, né? Então polo positivo e polo negativo. E nós escolhemos um sentido de corrente. Eu vou escolher esse sentido aqui, ó, sentido horário da corrente. Sendo assim, quando a corrente passa aqui, ela vai diminuir a tensão, e quando ela passa por essa fonte, ela vai aumentar a tensão. Como é que eu calculo isso? Bom, tensão equivalente aqui, tensão total, vai ser igual, então, ó, aqui está aumentando, tá vendo? Está aumentando 30 volts. Então, 30, e aqui está indo do polo positivo para o negativo, diminuindo 12 volts, menos 12. 30 menos 12 será 18 volts. Sendo assim, o nosso primeiro circuito equivalente, já tendo como resultado aqui a nossa tensão, né? Deixa eu colocar um portanto aqui, da nossa tensão. Nosso primeiro circuito equivalente, vou desenhar aqui do ladinho, ele vai ser, então, a minha fonte de 18 volts. Aqui em cima permanece os resistores, né? Tem dois resistores aqui em cima. Tem um resistor aqui no finalzinho, um resistor aqui no meio, certo? Temos aqui, esse resistor continua sendo de 20 ohms, esse resistor de 20 ohms, esse de 10 ohms e esse aqui de 5 ohms. Muito bem, então tenho o meu circuito equivalente aqui no meio. Agora, eu vou querer calcular as minhas resistências equivalentes. Por quê? Calculando a resistência equivalente, a gente vai conseguir calcular a corrente total e depois aplicar essa corrente em cada malha. Olha só o que vai acontecer. Pessoal, para calcular aqui então o nosso valor da equivalência das resistências, a gente sempre começa pela malha, né, pelo ramo mais distante da fonte de tensão. Então, o mais distante está aqui, que é esse ramo aqui, né, essa segunda malha aqui. Olhando, né, observando esse de 20 ohms e de 10 ohms, a gente pode ver, se aplicar nós aqui, ó, né, a gente pode aplicar nó, que eles não estão ligados do outro lado, ó. O 20 não está ligado direto com o nó que acaba aqui do 10. Ele está ligado apenas por um nó, então eles estão em série. Se resistor está em série, esses dois resistores, a gente soma eles. Então, minha resistência equivalente 1, minha primeira resistência equivalente, que é entre o 20 e o 10, ela vai ser 20 mais 10 ohms. Minha primeira resistência equivalente 1 vai ser igual a 30 ohms. Sendo assim, o meu novo circuito vai ficar como? Aqui vai ficar ainda a fonte de 18 volts. Aqui permanece um resistor, permanece esse de cima também, aqui de 20 ohm. Esse de 5 ohm, e agora nós adicionamos não, né? Nós calculamos o equivalente desses dois resistores, que é um resistor de 30 ohms. Olha que legal. Observando e fazendo novamente o método das malhas, aqui dos nós e malhas, eu vou olhar que esses dois estão ligados aqui em cima, ó, o de 5 e o de 30 estão ligados aqui em cima, e eles também estão ligados aqui embaixo pelo mesmo fio. Ou seja, né, esse de 30 com esse de 5, eles estão ligados em paralelo. Quando dois circuitos aqui, né, dois resistores, dois componentes estão em paralelos e são resistores, a gente tem que calcular pelo inverso da resistência. Da seguinte maneira, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1
mais 1 sobre a resistência 2. Vamos lembrar que a gente tem um método direto para calcular isso daqui, que é como? Calculando a partir do produto pela soma, tá? Desses caras aqui, porque ele vem do inverso. Então, eu vou colocar um pouquinho para baixo aqui, agora, para poder calcular com vocês, então, justamente essa parte do circuito, tá? Essa parte aqui das equivalências. Vou apagar essa equivalência e calcular aqui no início. Olha só o que vai ficar. Olhando só para 5 e 30, tá? Então, eu vou calcular a resistência equivalente de 5 e 30. Vou calcular a resistência equivalente entre esses dois. Ela vai ser igual a, olha só, gente, produto pela soma. Produto 5 vezes 30 dividido pela soma 5 mais 30. Então, essa resistência equivalente aqui, resistência equivalente entre 5 e 30, vai ser igual a 3 vezes 5, 15, 150, dividido por 35. Podemos ir calculando aqui valores para ficar equivalente, né? Simplificando elas, dá para dividir por 5 a princípio, ou você pode tentar dividir direto, mas como a gente está trabalhando com resistências equivalentes aqui, o ideal é a gente simplificar o quanto consegue. Então, aqui será 30 e aqui para fechar 35, 5 vezes 8, desculpa, 5 vezes 7, 35, tá? Então, simplificando por 5 aqui, ó, 30 sétimos. Professor, por que você não vai dividir já o 30 pelo 7? Porque ele vai entrar aqui na conta, a gente vai ter que somar, eu não sei se vai ser bacana ainda dividir por 7. Talvez no final a gente divida. Vamos desenhar o circuito equivalente até essa parte aqui? Olha como é que vai ficar então. Continuo com os meus 18 volts aqui. Vem para cá uma resistência que é a de 20 ohms. Venho para baixo com uma outra resistência agora de 30 sétimos ohm. E fechou. Bom, essas duas resistências aqui estão em série, né? Eu acho que agora está bem claro que elas estão em série. Elas não estão ligadas aqui, né? Se a gente marcar os nozinhos, elas não estão ligadas do outro lado, elas estão em série. Então, eu vou somar essas duas aqui. Como que eu vou calcular essa minha nova resistência equivalente aqui? Agora, entre esses dois resistores. Bom, vou colocar aqui, ó, entre o de 20 e o de 30 sétimos. Resistência equivalente entre eles vai ser a soma, 20 mais 30 sétimos. Como eu vou somar, você pode fazer o produto aqui, né, entre esses dois de baixo e a operação com o de cima. Então, minha resistência equivalente entre 20 e 30 sétimos, nesse caso aqui, como vai ser a soma? 20 vezes 7 é 140 aqui mais 30, dividido por 7. 140 mais 30 igual a 170 dividido por 7, entre 20 e 30 sétimos. É a minha última resistência equivalente. Como é a final, como é a resistência final, e ele pediu o valor da resistência equivalente, então eu vou fazer essa divisão aqui. 170 dividido por 7. 2 vezes 7, 14, sobra 3, deu 30. 7 vezes 4, 28, sobra 2, coloca a vírgula. 3 vezes não dá, porque dá 21. Então, nós vamos fazer 2 vezes, sobra 6. No caso, 60. 7 vezes 8, 56, sobra 4. E tá bom assim, né? Sobrou 40 aqui, a gente vai fazer vezes 5. Mas, arredondando, pessoal, você pode deixar 24,28 ou 24,3, tá? Eu vou equivaler aqui, então deixar equivalendo de aproximadamente 24,3 ohms. É isso daqui, então a minha resistência equivalente do circuito. Agora eu vou colocar aqui em cima, que é 24,3 ohms, minha segunda resposta, então, da resistência equivalente. Vamos colocar aqui, ó, vamos organizar melhor. Então, tensão total igual a 18 volts. Resistência equivalente do circuito igual a 24,3. Opa, foi demais.
24,3 ohm. E ainda falta a minha corrente total, né? Vamos calcular aqui a corrente total do nosso circuito. Como que eu vou calcular a corrente total? Bom, eu já descobri esse valor e eu sei que ele vem dessa fração aqui. Professor, por que... faltou ainda... Vamos colocar, né, o restinho aqui, ó, só para você ver. Nosso último circuito equivalente, que é esse daqui, de 18 volts. E aqui eu vou colocar a minha resistência como sendo a minha resistência de 170 sétimos. Por que eu não vou usar o número com vírgula aqui? Porque para eu calcular certinho e não perder esses valores, né, que estão logo depois da vírgula, porque são informações importantes, você usa fração. Assim você não deixa passar nada. Para calcular corrente, nesse caso do circuito equivalente aqui, você define um lado da corrente. Como a gente só tem uma fonte e definiu já que aqui é o positivo e aqui é o negativo, eu sei que a corrente vai ir por esse lado aqui, né? E eu vou ter que aplicar a primeira lei de Ohm. Qual que é a primeira lei de Ohm? Vamos lá, vamos relembrar. Então tá aqui o meu circuito. Primeira lei de Ohm. Tensão igual a resistência vezes corrente. Minha tensão é de 18 volts. Minha resistência é de 170 sétimos. Minha corrente fica aqui. Tem que isolar a corrente. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Corrente é igual a 18 vezes 7 dividido por 170. Aqui, claro que você pode ir simplificando aquilo que for essencial para fazer o cálculo, para não ficar com valores tão grandes. Vamos simplificar o 18 com 170? Vamos fazer aqui embaixo mesmo. 18 com 170. Se eu dividir por 2, 2 vezes 9 é 18. 170 dividido por 2, 50 mais 35. Então, 85. Beleza? Consegui, então, simplificar aqui. Eu vou ter que fazer esse 9 vezes 7. Vou fazer aqui do lado. Corrente igual a, então, 63 dividido por 85. Como ele pediu o valor, a gente também vai aplicar essa divisão e descobrir quantos amperes tem nesse circuito. Então, 63 dividido por 85. 63 dividido por 85, a gente já começa colocando 0, aqui. E pessoal, para vocês terem aqui, fazerem todos os cálculos certinho, terem os resultados, esse valor dá aproximadamente 0,74, ok? Só para a gente não demorar muito aqui no vídeo, 0,74 aproximado, tá? O valor da corrente, então, a gente vai definir como esse resultado aqui. 0,74 amperes, para poder calcular a corrente, então, total do circuito. Voltamos aqui em cima. Então, estava colocando em azul, vamos terminar em azul. 0,74 amperes. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aqui cada um dos processos. Se ficou alguma dúvida, talvez tenha sido um pouquinho rápido. Os vídeos comecei a gravar não faz muito tempo também, né? É o primeiro de física que eu estou gravando aqui. O foco é do 8º ano, tá, pessoal? Então, se você é do 8º ano, seja bem-vindo, tá? Vou colocar a lista toda de física para vocês estudarem essa parte de eletricidade, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.